Olá, eu sou Val Teixeira, sou psicóloga, terapeuta do feminino e consteladora e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Então vamos falar sobre isso. Todos nós já passamos em algum momento da nossa vida por uma situação de ansiedade. Geralmente são situações que trazem o novo. Então a ansiedade, ela é um sentimento natural quando nós estamos diante de uma situação nova, seja um emprego novo, o nascimento de um filho, uma festa muito planejada, uma viagem desejada, enfim, sempre que traz para nós algo desejado, algo novo, a gente tende a ficar nessa ansiedade. Geralmente, quando a gente está no processo ansioso, a gente está onde? No futuro, porque a pergunta que a gente faz é: será que vai dar certo? Será que vai correr tudo bem? Será que essa viagem vai ser isso mesmo que a gente planejou? Ou seja, eu estou sempre lá no futuro, mas porque eu estou querendo me satisfazer com toda aquela situação nova que vai acontecer. Até aí, tá tudo bem, é natural. O problema é que algumas pessoas vivem em estado de ansiedade permanente. Hoje nós temos até o famoso TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então são pessoas que trazem sintomas diferenciados. Quando a gente está ansioso diante de uma situação nova que vai acontecer, a gente tem a tendência de não dormir direito, de falar muito sobre essas coisas, de ficar mais inquieto, de comer um pouco mais. Por quê? Porque a gente está tentando se acomodar de alguma forma. A pessoa, quando ela tem um transtorno de ansiedade, ela permanece nesse estado sem nenhuma aparente razão, ou seja, simplesmente os sintomas invadem, aparece e ela apresenta essa agitação motora, essa falta de foco, a alteração dos batimentos cardíacos, sudorese, as mãos e os pés começam a transpirar, ela tem a sensação de que ela não vai aguentar ficar naquele lugar, ela não consegue dar sequência no pensamento dela. Então, às vezes podem até surgir alguns pensamentos intrusivos, pensamentos de morrer, de querer acabar com toda aquela situação, mas na verdade, geralmente as pessoas que apresentam o transtorno de ansiedade, elas não pensam em se matar, elas pensam que talvez morrer seria a solução para aquela situação. Ou seja, são sensações ruins que invadem a pessoa e que vão atrapalhar o desempenho profissional dela, os relacionamentos dela e tudo aquilo que ela precisa trabalhar. Mas o que é essa ansiedade? Você consegue reconhecer? Lá no vídeo de depressão, eu falei que a depressão ela está relacionada à nossa função materna. Qual é a função materna? É o ser cuidado, é o ficar aqui, só no aconchego, só no que é gostosinho. Faltou para essa pessoa a autorização de ir para o futuro, faltou a autorização dela ser projeto dela mesma, dela ser responsável por ela, para ela buscar as satisfações dela, tudo o que ela gosta. Isso é o que leva à depressão. E a ansiedade? A ansiedade, ela fala da função paterna, é aquele que mandou ir para o futuro, que autorizou ir para o futuro, mas faltou a outra base, faltou saber entender o que está acontecendo. Então, para a gente entender, a gente fala que a ansiedade, ela é a força que eu faço para esconder um sentimento. Que sentimento é esse que eu não consigo olhar? Geralmente é o sentimento de medo. Então vamos tentar lembrar da criança. A criança, quando ela é muito pequena, ela precisa da mãe para ficar falando tudo o que ela está sentindo, para ficar nomeando e satisfazendo as necessidades dela. Então a mãe tenta dar a comida, tenta dar o leite e a criança não quer. Olha, a mãe entende então que não é fome. Aí a mãe percebe que ela está com calor, tira a roupa, coloca ela num lugar mais ventilado e ela se acalma, ela fica bem. Veja, é a mãe identificando essa necessidade e essa é uma das funções também dessa função materna, um papel dessa função materna, é nomear as minhas necessidades. Quando eu não tive essa função muito bem feita, ela não foi bem desempenhada, por qualquer motivo, às vezes a mãe simplesmente não entendia essa necessidade, ou às vezes a mãe fazia de acordo com o que ela tinha condição, mas a criança interpretava de uma outra forma. Eu vou carregar essa sensação de que eu não dou conta de reconhecer
as minhas necessidades. E aí, de repente, vem um estágio mais avançado no nosso desenvolvimento, que é quando entra a função paterna que fala, vai para a vida, vai para o futuro, segue, você consegue ir. E eu entendo que eu tenho que ir, mas eu ainda não tenho aquele preenchimento meu. Eu não tenho uma leitura das minhas necessidades. Então, eu fico no futuro. E aí, todas as vezes que eu passo por alguma situação que me desperta, olha, você vai ter que olhar o que você quer, eu não dou conta, eu corro para o futuro. Então, a ansiedade, ela é a força que eu faço para esconder o que eu estou sentindo. Eu não consigo lidar com o que eu estou sentindo. Então, eu fico lá no futuro o tempo todo. Por quê? Porque aqui para mim é ameaçador. A depressão, eu fico presa no passado, eu não consigo caminhar. A ansiedade, eu corro para o futuro porque eu não dou conta de olhar para o meu presente. Não é o passado, é o presente. Qualquer situação que possa parecer ameaçadora para mim, eu vou lá para o futuro. E aí eu tenho todas essas ansiedades. Mas agora a gente precisa lembrar que os sintomas de ansiedade, esses transtornos de ansiedade, eles precisam sim de um acompanhamento psiquiátrico. Vai resolver? Não, ele vai tirar os sintomas, esses sintomas que são desagradáveis e que te impedem de caminhar, impedem de trabalhar, de se relacionar. Porque imagina como que é se relacionar com uma pessoa que está o tempo inteiro achando que o mundo está acabando, que está lá na frente, que não dá conta de prestar atenção aqui, que não dá conta de vivenciar esse momento, de sentir prazer nesse momento. Não tem como. Então, o transtorno de ansiedade, ele vai atrapalhar os seus relacionamentos também. E os remédios, a medicação, ela vai aliviar esses sintomas, mas a causa precisa ser descoberta. Então, essa pessoa precisa fazer o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicoterápico junto mesmo, porque é quando esses sintomas diminuem que eu consigo olhar para essa pessoa. E as pessoas com o transtorno de ansiedade, elas têm uma dificuldade muito grande de assumirem quem elas são, de olhar para elas, e elas não gostam que as pessoas olhem. Por quê? Porque elas não tiveram isso lá atrás. Então elas não sabem fazer a leitura. Você está olhando muito para mim, eu não sei reconhecer se isso é bom, se isso é ruim, se isso é agradável, se isso é ameaçador. O que eu faço? Eu corro para o futuro, porque eu aprendi que a minha vida está no futuro. Eu aprendi que se eu estiver sempre correndo, vai ser mais seguro para mim. Então, todas as vezes que a gente tenta trazer essa pessoa para a realidade, para o presente, é muito constrangedor. E a gente vê pessoas muito capazes e que ocupam cargos muito elevados nessa situação de ansiedade. Por quê? Porque eles são o centro da atenção. Eles precisam mostrar o quanto eles sabem, o quanto de liderança que eles têm, a capacidade que eles têm de oratória, e é justamente nesses momentos que essa ansiedade começa a atrapalhar. Por quê? Porque ela não consegue relacionar o que ela está vivendo com o prazer de estar nesse momento, porque isso em algum momento foi dito como ameaçador. Não fica aí que aí é perigoso, corre para o futuro, vai para frente. Essa é a base do transtorno da ansiedade. Essa é a base da ansiedade. O que eu preciso esconder? E geralmente está relacionado com medo. Medo de ocupar seu lugar, medo de ir para frente, de vencer, medo de deixar o seu sistema familiar, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente se distancia da nossa família de origem, do nosso sistema familiar. Então, às vezes eu preciso esquecer que a dor dos meus pais, a dor de alguém do meu sistema familiar não é minha. Eu posso seguir o meu caminho, eu posso fazer o meu destino sem prestar contas para eles. Geralmente são pessoas que se pegam nessa situação. Então o medo é uma companhia permanente. Ela vive na companhia do medo. E daí aparecem os transtornos do pânico, aparecem os transtornos obsessivo-compulsivo, que estão todos relacionados à ansiedade. Eu preciso ficar driblando o meu emocional porque eu não consigo lidar com ele. Então, se eu tenho medo, eu me esquivo. O pânico, o que é? O pânico é o medo de estar entre multidões, lugares abertos ou lugares fechados. Ou seja, é o medo de estar fora de lugar de segurança. E onde é o lugar de segurança?
É sozinho, é a minha casa. Sozinho não, porque geralmente o ansioso não gosta de ficar sozinho. Sempre ele precisa de alguém. Ele nem aceita muita intervenção de ninguém, mas ele não consegue ficar bem se ele estiver sozinho. Então ele precisa estar no caminho seguro dele, que geralmente é em casa ou com alguma pessoa específica, dentro de lugares que ele entende, que ele acredita que ele tem todo o controle sobre aquela situação. E claro, quando a gente fala de controle, a gente está falando de quê? De ansiedade também. A gente está falando de futuro. A gente está falando de não consigo lidar com o imprevisível. Eu não sei lidar com o novo. Eu preciso ter tudo esquematizado para não sair do meu controle. É uma falsa satisfação, né? E os transtornos, por exemplo, os obsessivo-compulsivo, vem do quê? Justamente disso. Eu concretizo essa minha ansiedade, então eu tenho medo de que alguma coisa aconteça e aí eu trago o comportamento, a ação, eu bato em alguma coisa, eu conto, eu tenho rituais que eu faço que me acalmam, mas na verdade é porque existe uma desconexão entre a mente e o sentimento. Eu não fico na parte do sentimento, eu fico buscando coisas na minha mente que me tirem dessa situação. Por isso que o futuro é o lugar mais seguro. O futuro é o lugar aonde o ansioso consegue permanecer. Mas não porque ele é uma pessoa muito agitada, é porque ele é uma pessoa que não consegue olhar para as necessidades dele. E o problema é que o ansioso geralmente vai ser uma pessoa insatisfeita. Porque sim, se ele não consegue reconhecer as necessidades dele, ele nunca vai alcançar. Então é uma vida com muitos objetivos, mas poucos são alcançados. Porque ele quer conseguir isso, mas quando ele está próximo disso, que vem toda a sensação do prazer, vem toda a sensação de ser vitorioso, ele não consegue lidar com isso. Então ele busca outro objetivo e ele busca outro e ele está sempre buscando objetivos. São pessoas que fazem muitos investimentos e têm pouco resultado, recebem muito pouco, perdem muito dinheiro, não permanecem muito tempo no relacionamento. Por quê? Porque é difícil. Relacionamento fala de autopercepção, fala de entender as suas necessidades, de reconhecer o que você realmente quer e de receber o prazer de viver. O ansioso, ele não se permite, ele acredita que o prazer da vida está sempre em movimento, mas não. Esse movimento excessivo dele é a forma que ele tem de fugir das dificuldades dele e não de encontrar o prazer de vida. E você? Como que você se comporta? Você consegue olhar para as suas necessidades? Você consegue reconhecer quando você está fugindo de alguma coisa que é necessariamente sua e que poderia sim ser satisfeita? Qual a relação que você tem com o prazer da vida? Você sabe receber esse prazer ou você acha que ele sempre vai ser ameaçador? Porque falar de prazer é falar das nossas necessidades muito internas e a gente não dá conta. O ansioso tem medo disso. Então, em que lugar você está? Está preso no passado ou você está recorrentemente buscando um refúgio no futuro? Mas não que você viva lá. Você, na verdade, não vive em lugar nenhum. Você foge o tempo todo. E aí, foi útil para você esse vídeo? Então me siga aqui no canal. Esse mesmo conteúdo está todo em formato de podcast no Spotify e no Google Podcast. Ou me siga no Instagram. Se precisar mandar alguma mensagem ou entrar em contato comigo, o Instagram tem todos os caminhos para isso. Ok? Até mais!